Can you hear me? Houston, we have a problem. It's one small step for man, Now I am become death, one giant leap for mankind. the destroyer of worlds. Eureka! Nos Bastidores da Ciência, um podcast da Molecular JE. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Nos Bastidores da Ciência, o podcast molecular. Hoje comigo tenho a Inês Fonseca. Olá, Inês. Olá, antes de mais queria agradecer o convite para participar nesta iniciativa muito engraçada. Ora, nós é que agradecemos a tua participação. Então, Inês, poderias-nos falar um bocadinho acerca do teu percurso académico, o que é que fizeste até agora e aquilo que estás a trabalhar neste momento, por favor? Então, eu comecei por tirar a licenciatura em Química Medicinal, depois tirei mestrado em Química e estou presentemente agora a tirar o doutoramento em Ciências Farmacêuticas na empresa Ignas Produção Unipessoal Limitada. Na minha tese de doutoramento eu tenho como objetivo desenvolver novas moléculas passíveis de radiomarcação que tenham como alvo o receptor Y2 e fazer o seu estudo em vivo para que seja possível fazer o mapeamento dos receptores por imagem PET. Ok, sim, sim, muito interessante, muito interessante. E então, quais é que são os problemas a que o teu projeto e o teu trabalho pretendem dar resposta? Então, como eu mencionei, o meu trabalho está muito direcionado para os receptores Y2. Estes receptores fazem parte de um conjunto de subreceptores do sistema neuropeptídeo Y. O neuropeptídeo Y é um neuropeptídeo amplamente distribuído no sistema nervoso central e periférico e está muito envolvido em diversos processos fisiológicos, nomeadamente a fome, o consumo de álcool e drogas, distúrbios neurológicos. Também está envolvido em algumas doenças neurodegenerativas e na epilepsia e na ansiedade. Posto isto, apesar de existirem muitos estudos biológicos destes receptores e dos outros, em certas doenças o papel destes receptores ainda não está completamente esclarecido. Então, o meu objetivo com a minha tese de doutoramento é conseguir, através, lá está, do desenvolvimento das novas moléculas e da sua radiomarcação, conseguir fazer um mapeamento e observar in vivo as modificações que podem acontecer destes receptores, lá está, em certas doenças. Inês, durante a tua explicação, tu mencionaste PET. Poderias explicar aos nossos ouvintes este conceito de PET, o que é? Então, a PET, tomografia de emissão de positrões, é uma técnica de imagiologia que é muito utilizada no diagnóstico de doenças na área da cardiologia, neurologia e oncologia. Basicamente, o paciente que se submeter a um exame PET é injetado com radiofármaco. Este radiofármaco é então uma molécula que foi radiomarcada com o radionuclídeo e o radiofármaco então vai ligar-se ao receptor para o qual foi desenvolvido e através então da tecnologia PET é possível observar onde é que a molécula está? Sim, para onde é que a molécula está, para onde é que ela vai e com que intensidade se liga aos receptores e o que é que isso então depois permite concluir. Enquanto estavas a explicar, e bem, o conceito de PET e para que é que ela é usada, falaste em radiofármacos, poderias dar-nos, a mim e aos nossos ouvintes, alguns exemplos de radiofármacos que são usados atualmente para estes diagnósticos? Sim, existem vários radiofármacos utilizando vários radionuclídeos. O mais comum que se ouve falar e os exames mais comuns que se pedem na área da oncologia, por exemplo, é com o 18-FFDG. Basicamente esta molécula é transportada pelos transportadores da glicose
Portanto, se observar uma elevada captação desta molécula nas células, geralmente é sinal que são células cancerígenas, visto o seu alto uptake de glicose. Também temos, por exemplo, o ONCP, que se liga às placas amiloides e também serve para diagnosticar a doença de Alzheimer. Temos também a 18F-DOPA, que serve para fazer imagem do sistema dopaminérgico e com isto conseguir estudar a esquizofrenia e a doença de Parkinson, por exemplo. Estes radiofármacos são sintetizados para... às vezes são direcionados para certas doenças, mas também é possível estudar, por exemplo, outros cancros, outras doenças com eles. Isto é uma temática assim um bocadinho Sim. Então, estás a querer dizer que não é necessariamente de um uso único cada radiofármaco. Sim, exatamente. Há um repurposing, até, por vezes, não? Sim, depende muito lá está, do que se quer estudar. E se uma doença está mais ligada a um certo tipo de receptor, esse receptor não é único da doença, né? A alteração não é única da doença, portanto é mais por aí. Ok. Então, já explicaste muitas coisas, muitos conceitos, já abordámos a PET, já abordámos um bocadinho dos vários radiofármacos que existem e os seus usos. E de que forma é que estas coisas se relacionam com o teu trabalho de doutoramento? Então, como eu expliquei, os radiofármacos, geralmente falando, não é? São desenvolvidos, lá está, para receptores específicos. E aqui é um pouco onde eu entro. Então, como eu disse, o meu trabalho está muito direcionado para os receptores Y2. Neste sentido, eu tenho de, neste caso, arranjar uma molécula que se irá ligar. Normalmente nós gostamos muito mais dos antagonistas nestes aspectos. Eles ligam-se ao receptor, não internalizam, não interagem muito mais que aquilo. A molécula radiomarcada liga-se e nós conseguimos ver literalmente tudo a acontecer. Exato. E então, lá está, decidindo qual é que é a molécula que eu quero radiomarcar e com o radionuclídeo que eu quero marcar a molécula, tenho daqui de usufruir do know-how, não é? que adquiri da química orgânica. Isto envolve um pouco um processo de pensamento científico ainda um bocadinho fechadinho, de retrossíntese assim na teoria. Então, tudo para minimizar, para minimizar e conseguir as melhores condições de radiomarcação já para tudo trabalhar sempre o melhor possível, certo? Sim. Depois com a prática nós podemos sempre otimizar as condições de reação, mas precisa sempre de um bom baseline logo. Sim, exato. Pronto, e então depois otimizando, radiomarcando as moléculas e tendo as moléculas radiomarcadas, nós podemos então depois administrar os ratinhos, fazer imagem PET, observar não é transformações, mas observar a molécula a ligar-se aos receptores, observar este mapeamento e isto depois na macroescala, não é? Alargando a macroescala de pacientes humanos? Exato. Para diagnóstico de doenças é muito, muito importante. Certo. Porque lá está, muitas doenças, quanto mais cedo puderem ser detectadas, melhor podem ser combatidas. Portanto, há um impacto grande deste diagnóstico e da imagiologia no combate a muitas doenças do nosso cotidiano. Bem, voltando aqui ao teu doutoramento, o teu doutoramento é um bocadinho diferente daquilo que é comum, pelo menos na nossa área de investigação, porque tu tens uma parte que é com uma empresa e outra parte que é na universidade. Como é que funciona esta dinâmica? É uma dinâmica interessante. Basicamente, eu tenho componente da faculdade, tenho componente da empresa, a componente da faculdade, neste caso, é a colaboração com
ao grupo de catálise e de química fina do Departamento de Química. Da Universidade de Coimbra, certo? Sim, da Universidade de Coimbra. São dois mundos um pouco Diferentes, no mínimo. Sim. Por um lado, no mundo académico, nota-se muito mais o ênfase pela procura do conhecimento mais fundamental, não é? Vai-se mais ao fundo da questão, na síntese das moléculas, testa-se mais coisas. No mundo empresarial é tudo muito mais pragmático. Temos de ter os resultados para ontem e não dispersar muito e não perder muito tempo em certas questões que não valem a pena. É tudo muito mais pragmático. Mas é uma experiência muito interessante e eu estou a gostar muito. E acho que as pessoas, se alguém estiver motivado para tal, que deve seguir, porque realmente dá um conhecimento da indústria, não é? Para quem sai de um curso de química completamente fundamental e virado para a investigação, entrar numa indústria É um choque, no mínimo. Sim. Eu já lá estou há alguns anos, já estou mais ambientada, mas aprende-se muito sobre do que é o mundo industrial. Sim, porque lá está, há uma diferença grande daquilo que se estuda na academia, no meio de investigação, e depois aquilo que realmente passa da academia para a frente, figurativamente, não é? Sim. E que depois é aquilo que nós usamos no nosso cotidiano e no nosso dia a dia, tanto talvez em todas as indústrias, claro. São dois mundos diferentes, mas complementares, não é? Sim. Inês, e o que fazes tu nos teus tempos livres? Porque nem só de investigação vive uma pessoa, não é? Pois. O que é que tu fazes nos teus tempos livres? Conta-nos um pouco. Eu gosto muito de sair com os meus amigos. Agora, em conteúdo de pandemia, torna-se um pouco mais difícil, mas já estamos a voltar ao normal, não é? Assim, por assim, entre aspas. Um pouquinho de cada vez. Sim, exato, com muita calma. Também, agora entrei também muito no mundo do exercício físico para manter o corpo saudável. Corpo são, mente sã. Exatamente, sim. Sou muito fã de ver séries e filmes e também adotei muito agora um novo hábito de ler vários livros e tem sido muito interessante também. Sim, spoiler alert, Inês, tu tens uma meta de livros que tu queres ler por ano, verdade? Sim, no ano passado eram 15 e eu li 16, mas a pandemia ajudou, não é? Sim. Muito tempo em casa e este ano subi para os 20, está a ser giro. Ainda Ok. não atingi a meta, mas... Ok, mas em termos de curiosidade, já... Como é que estás? Estás perto? Estás no bom caminho de cumprir a tua meta, o objetivo? Estou no bom caminho, sim. Ok, Não quero ok. dar spoiler já, mas estou no bom Ok, caminho. muito bem. E dentro desses teus hábitos de leitura, tu tens algumas áreas favoritas que gostes de ler? Algo que leias sobre algum tema muito específico ou algum tipo de escrita específico ou nem por isso? Eu leio sobre várias coisas, basicamente desde que a sinopse do livro me interesse, eu leio, não sei assim tão específica, mas tenho lido muitos livros de não ficção. Então, e tens algum livro que tenhas gostado muito e queiras exemplificar? Olha, eu este ano li um muito engraçado que se chama Factfulness. É literalmente um livro sobre factos. Foi escrito por um médico em 2017, ou pronto, foi comercializado em 2017. E ele basicamente começa o livro com diversas questões sobre cultura geral. Por exemplo, se nós achamos que a percentagem da população mundial, qual a percentagem da população mundial que vive em pobreza, se no próximo século o número de crianças a nível mundial vai aumentar ou não, assim com este tipo de perguntas. E então o livro começa desta forma, ao que nós ficamos ali a olhar para as respostas. Temos sempre só 3 respostas, 3 opções, neste caso. 3 respostas possíveis, sim. sim. E ele então, depois no continuar do livro, dá a resposta certa a cada pergunta
E o que se começa a perceber, ele fez estas perguntas que estão no livro também a pessoas, a jornalistas, a professores universitários, a pessoas vencedoras de prémio Nobel, pessoas com um elevado nível de conhecimento e de cultura geral. Mesmo em áreas diferentes também. Sim. Uhum. E o que ele descobriu foi que a percentagem de resposta certa nestas pessoas e em todas que entrevistou era muito baixa. Um chimpanzé que tinha 33% de hipótese de acertar tinha muito mais probabilidade De acertar do que as pessoas, então. Exato, Ok. exato. E depois ele então explica um pouco porque é que a mentalidade das pessoas está. Pronto, ele basicamente mostra que as pessoas têm uma mentalidade mais negativa e que não há necessidade de tal. Então as pessoas veem um mundo mais escuro do que aquele que eles já. Um pouco, sim. Ok. E eu achei muito, muito interessante. E então, também deves ter lido mais livros de não ficção e agora vou-te propor um desafio que é, normalmente, como eu sei que tu tens ouvido o podcast, nós fazemos sempre uma recomendação do livro na área científica para os nossos ouvintes e o meu desafio para ti esta semana é, por que não, seres tu a fazer a recomendação do livro e não eu, porque os ouvintes devem estar fartos de ouvir as minhas recomendações. Ora bem, para recomendar assim um livro mais a nível científico, eu li um no ano passado que gostei muito que se chama Why We Sleep, do neurocientista Matthew Walker. Basicamente, ele estudou já durante muitos anos o sono e mecanismos de sono, e ele então naquele livro fala do quão o sono é importante na nossa vida. E pode ajudar muito na prevenção de várias doenças, pode ajudar em nós conseguirmos estar melhor mentalmente e fisicamente. E acaba por dar também algumas dicas de como nós melhorarmos a nossa qualidade de sono e a nossa higiene do sono, porque muitas não sei, o que eu acho é que muitas das vezes as pessoas sofrem com o sono e vão diretas à medicação, não é? Sim. A via mais fácil. E realmente consegue-se melhorar a qualidade Há coisas do no sono. nosso dia-a-dia que talvez se praticarmos e fizermos um pequeno esforço que tem um impacto também muito grande no nosso sono. Sim, exato. E consegue-se melhorar a qualidade de vida mesmo bastante. Eu testei algumas dicas e resultou, portanto eu fiquei fã. Muito bem. Caros ouvintes, e foi este o nosso episódio desta semana. Mais uma vez agradecer à Inês por ter estado presente e por ter aceitado o convite. Obrigada, eu também. E sendo assim, despeço-me. Boa investigação e boa continuação para todos. Até uma próxima. Can you hear me? Houston, we have a problem. It's one small step for man, Now I am become death, one giant leap for mankind. the destroyer of worlds. Nos Bastidores da Ciência, um podcast da Molecular JE.